Boa tarde, vamos começar o nosso boletim das 12. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Começando aqui com o índice Bovespa, a gente vê que o papel tinha uma expectativa de realização, realizou. A expectativa maior era que ele viesse aqui na média das bandas de Bollinger e veio. Agora começa a melhorar um pouquinho. E com isso aqui, ele já testou a retração de 50% de Fibonacci e já deixa uma sombra inferior. A expectativa, se fechar desse jeito, é que amanhã já comece a melhorar. Eventualmente, com o andar da carruagem, a expectativa é que o mercado possa até melhorar mais. Isso vai depender do nosso S&P, que também abriu em queda, alfinetou esses 1.400 e 1.402,50. Só que para reverter uma tendência em uma realização mais forte, veja que o índice Bovespa já chegou nos 50%. O S&P não. Ou seja, para realmente perder essa pequena tendência de alta aqui de curto prazo, ele tem que fechar abaixo de 1.402,50. Ele, por enquanto, alfinetou. Estocástico com venda sobrecomprado, mas com venda aberta. Isso não é suficiente. Eventualmente, ele até melhora um pouco mais e fecha aqui com um enforcado que é a figura de reversão, é um candle de reversão baixista pelo gráfico japonês. Não descarta essa possibilidade. Ele até melhora um pouquinho mais. Por que ele melhora? Porque a sombra inferior tem que ser pelo menos 2 vezes o tamanho do corpo. Então, para fechar formando um enforcado, ele tem que vir aqui, talvez na casa de 1.406, ele está em 1.403 agora. Então, se ele fechar em 1.406, aí ele deixa uma sombra inferior 2 vezes o tamanho do corpo. E aí nós temos um típico candle de reversão baixista. Então, ele já veio para baixo, voltou, vamos ver como é que ele se comporta. E obviamente que o futuro, que a formação desse candle aqui tem uma influência direta no nosso mercado. Inclusive, se a gente pegar Petrobras, ele abriu com gap muito próximo da retração de 76,4 e abriu com gap, já fechou o gap. E agora ele está tentando romper tanto a média de 8 períodos em azul quanto a média das bandas de Bollinger em vermelho. A expectativa é que ele venha nos próximos dias se encaminhando para esse intervalo de preço aqui, que seria a 7ª perna desse possível triângulo simétrico, esse possível triângulo ascendente, triângulo que é a figura de continuação de tendência. A tendência anterior é uma tendência de alta. Então a expectativa é que ele, rompendo esse intervalo aqui, ele nos traga a um objetivo de 28 e 23, em torno de... E como é que eu cheguei nesse objetivo? Eu traço esse intervalo aqui de preço. E onde ele romper aqui, aqui embaixo eu meço para cima. Pela expansão de Fibonacci. Em 50% desse movimento aqui. Este movimento aqui. Ele me traz 27,85. A figura de Dow me traz 28 e 23, em torno de. Então a expectativa é que essa média, essa região das médias móveis, seja rompido entre hoje e amanhã. Se for rompido amanhã, ótimo, que aí a gente tem aqui mais 1, 2, 3, até o final da semana a gente teria o Petrobras rompendo esse intervalo. Se ele romper antes, ele faz um efeito trampolim, ele rompe inclusive com a grande expectativa de romper os 25 e 30 e depois ele mergulha para baixo. E aí esse triângulo é totalmente descaracterizado
E ele não vai chegar nesses valores de 28 e 23 pelo triângulo. Pode chegar por outro motivo, que não o triângulo. Vale do Rio Doce. Com 1,80 de queda. Nosso mercado aqui, o índice Bovespa, 1% de queda. 1,80 de queda. Vale do Doce tentando aqui romper na máxima do dia agora, 41,20. 41,22 é a máxima. Então o papel já abriu. A expectativa é que ele viesse hoje buscar 41,40 a 41,20. Ele já abriu com gap, perdendo esse valor. Perdendo esse valor. Já abriu com gap, perdendo esse valor. Chegou próximo da retração de 61,8 e já começa a reverter. Uma compra consistente para esse papel só se ele não peça a máxima de 42,26. Esse gap aqui ele tende a ser fechado. E um negócio interessante para a gente olhar. Eu vou jogar esse Fibonacci aqui nesse pequeno movimento. Deixa eu... Aqui eu volto com ele pro lugar. Então aqui peguei essa mínima, peguei essa máxima. Ele já testou a retração de 50%. Uma compra agressiva nesse papel, e veja que ele já está sobrecomprado em 83%, quase 84%. Uma compra agressiva seria no próximo pregão, rompendo a máxima de hoje. E o objetivo seria aqui nos 41,80. Então, e o ideal seria que, nesse caso, como não é fundo, no momento ele está formando aqui um martelo que é a figura de reversão. Mas a figura de reversão é formada em fundos e topos. Esse martelo está solto no meio de um caminho. Então, tanto faz se ele fecha com a sombra inferior, essa sombra desse jeito em relação ao corpo, ou se a relação do corpo é maior do que a sombra. Nesse caso, tanto faz. Não tem essa obrigatoriedade. O fato é que rompendo amanhã a máxima de hoje, aí sim valeria uma compra, de preferência acima de 41,20. Eu vi de alguns papéis aqui. Um papel que caiu muito, PDG. Papel que já abriu com gap. Depois de um movimento grande de alta, né? De baixo, depois de 4 candles fortes de queda, a gente vê o papel melhorando um pouquinho. O ideal seria que ele viesse a fechar hoje acima desses R$7. Por quê? Porque se ele rompe acima de R$7, ele rompe acima da metade desse candle aqui. Ele vem para cima dos 50% desse candle. E aí ele formaria uma linha penetrante de alta, que é a figura de reversão. O próximo ponto de compra, nesse caso, seria rompendo uma compra agressiva, seria rompendo a máxima de hoje, como eu disse, acima de 7. Um outro ponto que é interessante frisar é o seguinte: na banda de Bollinger, o papel fechou fora. Ele abriu fora e é desejável que ele feche dentro. Fechando dentro, isso aqui é uma sinalização de reversão de tendência usando a estratégia utilizando a ferramenta de banda de Bollinger. Banda de Bollinger eu gosto muito porque ele te dá uma série de estratégias. Uma delas é essa. Ele fecha dentro. Ele abre dentro, fecha fora. Depois ele abre fora, fecha dentro. É uma figura de reversão. E se for acima de R$7,
melhor ainda, porque eu tenho no gráfico japonês uma figura de reversão, eu tenho uma estratégia de Bollinger que me diz que é papel de alta. Além disso, eu tenho estocástico que está bem sobrevendido, abrindo compra. Então esse é um papel com certeza para a gente estar analisando PDG R3 já está anotado para a gente ver no final do dia e amanhã de manhã no nosso call da abertura. Então esse é um papelzinho que está bem interessante para a gente acompanhar aqui. Um outro papel interessante é Siri 3. O outro papelzinho aqui interessante, né, numa situação parecida, PDG, só que PDG aqui mais tranquilo PDG, ele fechou aqui com o martelo invertido. E agora já, se ele fechar nas máximas do dia, rompendo 17,87, ele já faz um padrão de envolvimento. Então Cirela também está na nossa lista para a gente ver mais tarde. Siri 3 bem interessante. Então uma compra conservadora seria amanhã, né, no próximo pregão, rompendo a máxima de hoje. Ele faria aqui um padrão de envolvimento. Só o fato dele fechar na máxima de hoje já faz um padrão de envolvimento. O interessante é que ele, óbvio que ele venha fechar, né, o papel já ficou bem sobrevendido e já começando a reverter numa alta. Então aqui vão começar a pipocar várias compras daqui para frente. Um outro papelzinho aqui, MRVE3. Olha só, também. Essa figura aqui se desfaz. Por quê? Porque se eu endireitar aqui, esse candle aqui, olha só, a gente está aqui 1, 2, 3, 4, né? Não sei se vocês vão se lembrar, essa figura ela estava vindo aqui assim. E agora a gente se a gente puser aqui para baixo, não, talvez não seja ruim não. Agora com certeza essa perna 5 vem aqui para essas bandas de cá. E aí talvez deixa eu aumentar aqui, numa reversão altista, o papel vem a romper antes desse movimento, aí tem efeito trampolim, ele vai e volta. De qualquer forma, aqui também o interessante seria fechar na máxima do dia. Fechando na máxima do dia, ele também faz uma linha penetrante de alta. Essa linha penetrante de alta vai ter algumas resistências pela frente, média das bandas de Bollinger em vermelho. Essa resistência de Dow aqui 14,40, média móvel simples de 8 períodos. E depois tem ainda essa máxima aqui de 14,57. Ou seja, uma compra poderia até valer uma compra aqui, mas esse papel já mostra que tem resistências. 14,15 seria a máxima do dia. Vou deixar por enquanto aqui nos 14,15, mas o ideal seria que ele viesse a romper esses 14,15 no próximo pregão também. Então aqui já temos três papéis. E o interessante é que são 3 papéis do mesmo setor. Tá certo? Então o mercado agora com 1,12 de queda. A expectativa era de realização. Está realizando. Nós entramos vendendo alguns papéis aqui.
Há um papel que nós recomendamos compra ontem e continua valendo. Não sei nem se a gente ainda está comprado. A gente ainda está comprado em Anhanguera? Continuamos comprado. A gente soltou compra nos 20,50. E o nosso stop agora aqui é 20,90. O objetivo desse papel é 21,35. Então se ele perder 20,90 agora é meu stop no papel. Estamos ganhando quanto, Pedro, nesse papel? Agora, 2% estamos ganhando nesse papel hoje. 2,3 para ser mais exato. Então era isso, mercado em queda. Isso é interessante mostrar porque mercado em queda, né, 1,15 de queda no momento e a gente ganhando, né, e papéis subindo. Isso que faz esse mercado ser tão fascinante. Obrigado a todos, tenham um bom dia. Hoje, terça-feira, nós temos palestra começando às 6 horas da tarde. O tema vai ser Trix, indicador. E às 4 da tarde voltamos com o nosso call de fechamento. Obrigado a todos, tenham uma boa tarde.